Meu Deus, nesta noite, ó Pai, eu coloco, meu Deus, a minha vida diante do Senhor. Eu quero nesta noite, ó Pai, já iniciando a madrugada, te pedir perdão, ó Pai, pelos meus pecados, as minhas falhas diante do Senhor. O Senhor sabe, ó meu Pai, os meus pecados, as minhas falhas, porque o Senhor vê tudo. Tem misericórdia da minha vida, meu Pai. Eu coloco a vida da tua igreja nas tuas mãos, na tua presença nesta noite, ó Pai. Senhor, levanta as nossas vidas. Levanta, meu Pai, as nossas vidas, ó Pai querido. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Vidas muitas das vezes vazias, sem graça, ó Pai. Precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Pai, verdadeiramente do verdadeiro Espírito Santo, ó Pai. Quantos diz que tem o Teu Espírito, mas não tem, ó Pai querido. Teu Espírito é poderoso para libertar o homem, para quebrantar a sua alma. Como o Senhor quebrantou muitos homens, que foi tremendamente usado nas tuas mãos, ó Pai. Jesus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para levantar o homem de um dia para a noite. O Senhor pode usar esse homem como uma tocha, meu Pai, na terra. Como o Senhor usou Paulo, Pedro, meu Pai. Que a tua palavra diz que até a sombra daquele homem curava os enfermos. Oh, Jesus, que homens que foi aqueles, meu Pai. Que homens cheios do Teu Espírito Santo. Jesus, que época é essa que vivemos, meu Pai? Onde obreiros que se denomina como obreiros, pastores, ó Pai, que se denomina como pastores, mas não consegue orar nem 10 minutos diante do Senhor. Jesus, tem misericórdia da nossa vida e converte verdadeiramente os nossos corações, meu Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos verdadeiramente de um encontro genuíno com o próprio Senhor Jesus Cristo. Como João na ilha de Pátimos, ó Pai, encontrou o Senhor. A tua palavra, meu Pai, diz que quando João viu os pés do Senhor, a Bíblia diz que ele caiu como morto diante dos seus pés, meu Pai. Oh, querido Espírito Santo, o Senhor Jesus é poderoso demais para mim. Oh, Jesus, mas a tua palavra diz que aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa. Depois que ele encontrou com o Senhor, ninguém é a mesma pessoa quando encontra com o Senhor verdadeiramente. A Bíblia diz que aquele homem encostava a cabeça no peito do Senhor, porque era íntimo do Senhor. A tua palavra, meu Pai, diz que João
João da ilha de Patmos, ele foi lançado, meu Pai, num caldeirão cheio de óleo fervente, mas quando aquele homem saiu, as pessoas que estavam ali, quando viu João saindo daquele caldeirão, meu Pai, elas não suportaram a glória do Senhor. E viu que aquele homem estava com o Senhor, porque nem um fio do seu cabelo foi queimado naquele óleo fervente. Foi o único apóstolo, ó Pai, que não morreu, foi João da ilha de Patmos, que não conseguiu matar aquele homem, ó Pai. Ó Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Nos ensina a orar de verdade diante do Senhor. Nos ensina e nos dá sede do reino de Deus, como nós temos sede, ó Pai, do almoço do meio-dia, meu Pai. A tua palavra, meu Pai, diz em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 6: Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Ó Senhor Jesus, nos dá fome pelo reino de Deus, nos dá fome pelo céu, nos dá sede de oração, sede da leitura da tua palavra. Não permita que este mundo nos embarace nesta vida, ó Pai, triste, nas coisas desta vida. Como aquelas duas irmãs que o Senhor visitaste uma certa feita. A tua palavra, meu Pai, diz que uma ficou aos teus pés e a outra foi fazer os afazeres de casa, meu Pai. A Bíblia diz que uma veio até o Senhor dizendo: Senhor, o Senhor não importa que a minha irmã não ajuda-me a fazer os afazeres de casa? E o Senhor dizia para aquela mulher: mulher, a sua irmã escolheu a melhor parte em ficar aos meus pés. Ó Senhor, e é verdade, ó Pai. Ajuda-nos a ficar prostrados diante dos pés do Senhor, clamando de dia e de noite, pedindo a tua misericórdia sobre as nossas vidas. A história, meu Pai, conta a história de um homem cheio do teu Espírito Santo. Ele chamava Martinho Lutero, o reformador da igreja. A história diz, meu Pai, que aquele homem orava dia e noite, dizendo: Senhor, tira o pecado do meu coração, tira o orgulho, a soberba do meu coração. Ele orava, meu Pai, ele orava tanto para que o Senhor tirasse o pecado do coração dele. Ele não tinha tempo para falar do seu irmão, para fazer orações contrárias, não. Ele orava dizendo: Senhor, aquebranta meu coração. E o Senhor mudou a vida daquele homem, ó Pai. O Senhor transformou a vida de Martinho Lutero. Ele foi uma bomba nas tuas mãos. O reino das trevas tinha medo daquele homem, porque ele lutava em oração, guerreava contra as trevas, meu Pai. Satanás tinha ira, tinha fúria daquele homem, porque ele levou milhares e milhares de almas para o reino de Deus. Porque ele não aceitou, porque ele não
conformou com a vida miserável espiritual que vivia. É isso que precisamos, meu Pai. Ó Senhor, converta os nossos corações nos dias que estamos vivendo. Converta a minha vida, converta os nossos corações. Ah, Jesus, no capítulo 3 de João, está dizendo que um homem te procurou debaixo de uma árvore. Um homem chamado Nicodemos, meu Pai. Ele chegou no Senhor e o Senhor dizia: é preciso que o homem nasça de novo. E ele não entendia aquela palavra, dizendo: Senhor, será que tem como eu voltar à barriga da minha mãe? E o Senhor dizia: Nicodemos, eu falo das coisas simples se você não entendeu. Imagina se eu falar das coisas do reino de Deus. Ele não entendia aquele mistério. Jesus, e nós pedimos para o Senhor nesta madrugada: converta as nossas vidas, meu Pai. Faça de nós, meu Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, dê paixão pelas almas em nossos corações. Senhor, nos ajuda a ser cheio do Teu Espírito, porque sem Ele nós não faremos nada. Sem Ele somos como latas vazias que só tem barulho. Sem o Espírito Santo nós pregaremos a palavra, mas almas não serão salvas. Sem Teu Espírito nós cantaremos louvores, mas almas não serão salvas. Mas se o Teu Espírito estiver conosco, milhões de almas serão salvas para o reino de Deus, meu Pai. Como Pedro, antes de te negar, a Tua palavra diz que Pedro era covarde. Ele não tinha coragem. Ele pensava que era crente firme na Tua presença. Mas o Senhor olhou para ele e dizia: Pedro, esta noite tu me negarás 3 vezes. E Pedro continuava dizendo: não, Senhor, seguirei o Senhor até a morte. E o Senhor saiu, e de repente Pedro, no meio das ruas, ele nega o Senhor. E quando ele te nega a segunda vez, o galo canta e o Senhor olha para Pedro. E Pedro olha para o Senhor, desesperado. Lembrou daquela palavra que o Senhor tinha falado para ele. E a ficha de Pedro caiu. E a Tua palavra, meu Pai, diz que Pedro foi para um canto chorar amargamente por aquele pecado que cometera contra o Santo de Israel. Mas a Bíblia diz, meu Pai, que Pedro chorou amargamente. Naquele momento que Pedro chorava, veio uma verdadeira convicção de pecado sobre a vida de Pedro. É esta convicção que nós precisamos, uma verdadeira convicção de pecado, meu Pai, no fundo do nosso coração. Depois que Pedro te negou, que ele se levantou mais uma vez, que ele se converteu de verdade, a Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, ele ganhou
5.000 almas para o reino de Deus. Porque Pedro tinha se convertido e agora verdadeiramente ele tinha o teu Espírito. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Quantos que não estão enganados, quantos que precisam orar, quantos que precisam orar de verdade, incessantemente, ó, sem cessar, chorar na Tua presença, meu Pai. Quantos que já não choram mais, quantos que abandonaram o primeiro amor, que não conseguem mais voltar. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-me, ó Pai, a voltar às práticas das primeiras obras. Ajuda, ajuda, ajuda-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta madrugada. Tem misericórdia, ó meu Pai, das nossas vidas. Ajuda a ser cheio do Teu Espírito. Limpa os meus olhos, limpa os nossos corações. Que nós sejamos como crianças. A Tua palavra, meu Pai, diz: se nós não se tornarmos como tal, nós não vamos ver o reino de Deus. É muito séria esta palavra. Enche o meu coração, o Teu Espírito Santo, ó Pai. Só assim almas serão convertidas, só assim almas serão salvas para o reino de Deus. Ah, Senhor, que nós não queremos, que nós venhamos a nos converter, porque quem tem que ser, porque nós temos que ser reconhecido no reino de Deus, não aqui no mundo, não pelos homens, mas pelo inferno e pelo reino de Deus. Tem misericórdia das almas perdidas, meu Pai, nesta madrugada. Liberta os oprimidos, liberta, meu Pai, os cativos, liberta as prostitutas, liberta, ó Pai, os homens afeminados. Eles já não têm mais força para sair, elas não têm força para sair, meu Pai, daquele pecado do sexo, que chama, que puxa, que é um demônio que dá desejo desenfreado para essas mulheres, para estes homens, ó Pai. Liberta eles da prisão, Jesus, e transforma eles em obreiros aprovados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos nesta madrugada, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.